Olá pessoal, boas-vindas a mais uma reunião do Clube do Livro. Hoje pra gente discutir aqui Santo Guerreiro, Roma Invicta, do Eduardo Spohr, que a gente leu aqui no mês de março, né? E vou passar a palavra aqui pra quem vai ser o host desse nosso encontro hoje aqui, que é o grandioso Felipe. Felipe, bom dia aí. Bom dia, Theory, bom dia pessoal da mesa, pessoal do chat. Vamos começar então falando sobre esse livro, né? Primeiramente vou passar a palavra para cada um dar uma sua frase aí inicial aí, né? Começar pela minha direita aqui, Carol. Bom dia Felipe, bom dia Theory, bom dia Teseu, bom dia galera do chat. Eu achei que eu ia causar muito mais, mas não vou, é isso. Bom dia. Bom dia, Teseu. Bom dia, gente. Tudo bem aí? Cara, eu matei não, né? Eu peguei que vai ser o dragão no primeiro capítulo, tá? E tenho dito. Tamo junto. Bom dia, Theory. Fez cara dragão de São Jorge. Bom dia, galera. Eu tava esquecendo que tinha isso mesmo. Nossa, eu fiquei confuso agora, então. Eu gostei do livro. livro, cara. Tá da lua, só olhar pra cima. O cara é católico, né? É foda. É verdade, é foda mesmo, cara. Galera, gostei pra caramba do livro, mas não gostei de algumas coisas. É isso, a gente vai discutir aí. Boa. Vamos discutir. Bem neutro. Pra gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o autor, né, que é Eduardo Spohr, mais ou menos, provavelmente todo mundo conhece aqui pelos Nerdcasts, né, principalmente os Nerdcasts com tema de história, com tema de Senhor dos Anéis, Star Wars, pelo menos Star Wars antigos, né, os novos ele não participou, homem sábio da vida aí, mas... Sensato. O Eduardo Spohr, ele é jornalista, escritor, professor e blogueiro, né, ele nasceu em 5 de julho, tô dando uma olhada aqui no Wikipedia dele, de 1976, esse livro aqui, ele é o 5º livro dele, né, que ele escreveu, mas o primeiro da trilogia nova aí do Santo Guerreiro. Antes ele escreveu a Batalha do Apocalipse e a trilogia dos Filhos do Éden, que foi esses 4 livros meio que impulsionaram ele como escritor de referência nacional, principalmente de fantasia, né. Livros maravilhosos, inclusive. E esses são os publicados, né? Porque o Eduardo já escreveu bastante coisa que não chegou na grande mídia, digamos assim, mas o cara tem uma carreira grande aí de escritor. Eu li A Batalha do Apocalipse e o primeiro livro do Filhos do Éden e, assim, muito bom. Muito bom. A Batalha do Apocalipse é incrível, mas o Filhos do Éden, assim, ó, tá no topo do topo pra mim. Boa. Ele é formado em comunicação social pela PUC do Rio de Janeiro e trabalhou com publicidade antes e jornalismo. Mas foi lá no Nerdcast, né, no blog Jovem Nerd, que ele lançou pela Nerd Store o primeiro livro, na verdade, né, o Batalha do Apocalipse, e depois ele fechou um contrato maior com outra editora e acabou indo pra outra editora, mas sempre manteve essa parceria com o pessoal do Jovem Nerd, né. Interessante que ele é filho de um piloto de avião com a comissária de bordo, e ele aproveitava esse negócio pra ficar viajando. Então, uma viagem que ele fez pra Roma, acho que ele tinha 18 anos, que foi que deu inspiração pra ele pra posteriormente escrever esse livro. Ele gosta muito de história, né? Então, até no Medium dele, depois vocês podem dar uma olhada aí, depois eu posso mandar o link aqui. Tem as fotinhas dele lá nas ruínas romanas. Eu acompanhei quando ele tava postando sobre a viagem. Não dele novo, né? Ele depois de adulto voltou lá. E eu acompanhei toda a viagem dele acho que na época foi pelo Facebook, eu ainda não tava tanto no Instagram. E é muito legal porque ele é uma pessoa super acessível, sabe? Ele conversa com as pessoas, ele responde. Eu postei que a gente tava lendo o livro dele, ele respondeu. Tá sempre anunciando onde ele vai estar, pra galera ir lá encontrar ele. Ele tem um grupo também no Telegram, que ele fala sobre literatura em geral, dicas para quem tá querendo escrever. E, inclusive, eu vou trazer um dos temas dos mini-pods dele mais pra frente, quando eu estiver falando de algumas coisas que eu questionei. Ele posta, acho que toda quinta-feira, né, Carol? Se eu não me lembro, os mini-pods dele. Todo dia ele posta alguma coisa, mas os mini-pods sim. E essa parada dele ser bastante acessível, você pode encontrar ele também, por exemplo, ele gosta bastante de RPG, né? Jogador de D&D das antigas, AD&D. Jogador de Vampiro, Live também. O pessoal até zoou ele um pouquinho lá, joga Live no Rio de Janeiro. Joga LARP, né? E joga também GURPS, né? Inclusive, eu lembro de um FAQ que fizeram pra ele sobre qual sistema que ele recomendaria adaptar, né? Esse livro dele aqui, pra jogar em Roma e tal. Ele falou que vários sistemas podem se encaixar, mas ele acha interessante o GURPS Roma, né? Pra quem curte GURPS aí, então parece que se enquadra bastante, até pela temática aí, né? As 3 ou 4 pessoas que... O suplemento de GURPS Roma, nunca joguei, né? Mas pelo que eu li ali, aquele suplemento, cara, tem muita informação bacana, Sim. velho. Tipo assim, de história mesmo, sabe? Até pra quem
não vai jogar, você poder olhar, porque eles separam, né? Tipo, você tem essa classe aqui do decurião, do centurião, que eram os legionários. Cara, é muito legal mesmo. Sim, bem divididinho, né? É, muito bacana. É tipo um livro de referência. E pra quem escuta muito, por exemplo, podcast de RPG, nosso Café com Dungeon aí, o mais famoso, tem muita participação do Eduardo lá, tá? Se vocês quiserem procurar pelo nome dele, então o Bob chamou ele várias vezes, ele super atendeu lá, então bem da hora. Bem ativo nas redes. Ativo. Na comunidade também. Sim. Ele escreveu também um suplemento, eu lembrei agora disso, não sei por que eu lembrei disso agora, um suplemento para Filhos do Éden, adaptado para quinta edição. Tem um livro lançado aí para quem curte, já deve conhecer, mas depois dá uma procurada para quem não conheceu, jogando no universo dele, da quinta edição aí. Cavaleiros do Zodíaco na quinta edição, mas você é anjo. É isso. Lindo. Aquela... Bom, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar sobre o autor aí? Tinha uma coisa importante, ele gosta bastante da jornada do herói, né? E eu li recentemente O Herói de Mil Faces, a gente tava até falando isso antes de começar aquele clube do livro. Assim, dá pra ver claramente, assim, ele os passos da jornada do herói nos escritos dele e tal, né? Exato. E também tem muita referência de Cornwell. Muita referência. Eu enxergo muita coisinha, assim, da forma de contar a história. Até uma coisa que a gente estava conversando antes de começar aqui, a forma como ele encara com um pouco de ceticismo a coisa do divino, né, dos deuses e tal, é muito inspirado em Cornwell. Ele é muito fã de Cornwell, né? Tem uma entrevista dele com o Cornwell, se procurar no YouTube, Eduardo Spor e Cornwell, vocês vão achar, então. Mas tem isso mesmo, a gente vai comentar mais sobre isso, mas também notei, viu, Carol? Notei algumas partes aqui, principalmente com a trilogia do Rei Arthur lá. Eu vou deixar pra falar mais pra frente. Bom, vamos falar um pouquinho do contexto histórico, que isso aqui, diferente dos outros livros, não é um livro de fantasia, né? É um livro romance histórico, ficção histórica. Ela se passa no Império Romano, na crise do terceiro século, né? Mais ou menos aí, depois, uns 200 e poucos anos depois da morte de Cristo. Só um disclaimer aqui, galera. A gente vai dar, primeiro disclaimer, a gente vai dar alguns spoilers, né? Se você nunca participou do Clube do Livro e pretende ler, em um determinado momento a gente vai falar que vai dar bastante spoiler aqui, então você pode escutar depois. E o outro é um livro, ele tem elementos religiosos, mas ele vai ser tratado aqui de uma forma, o autor trata de uma forma mais histórica possível, né? Claro que são algumas coisas criadas por ele aqui, mas ele tenta explicar, entre aspas, aqui, personagens históricos na visão dele e tal. Então, vai ter temas religiosos, porque nós estamos tratando aqui, né, da história de São Jorge, né? Então, só fazer esse disclaimer aí pra quem, né, independente de religião, aqui nós estamos falando só do que tá escrito no livro, beleza? Isso aí. Voltando então, nós estamos no Império Romano, na expansão máxima do Império Romano ali, na crise do terceiro século. A gente tem uma efervescência grande de cultura, de religião. Nós estamos falando ali do Mediterrâneo, né, principalmente, onde se passar a história dele ali. Nós temos invasão bárbara no norte, César caindo, César que dura menos que prefeito de São Paulo, cada ano cai um. Eu desisti de contar em algum momento no meio, assim. Se eu não me engano, chegou a ser, acho que 30 Césares em 50 anos, durante esse período. Não, mas Nossa, ali galera, no período da história, eu acho que eu perdi uns 10 ali. Eles nem citam todos, né? Eles citam mais os 5 antes do Diocleciano, que é um dos principais, assim, dessa abordagem dele e tal. Mas durante o período lá teve muito César morrendo. O contexto histórico é esse. O Império Romano, ele começa, né, que os historiadores falam de queda, né? Tem uns historiadores atuais que não gostam desse termo de queda do Império Romano, de transição, mas é nesse período aí que começa a cisão do Império, né, com o Teseu falou de Diocleciano, depois a gente tem o Constantino que vai fazer, que vai virar o Império Bizantino, esse tipo de coisa aí. Então, mas é aqui que começa a queda do Império Romano. acho que foi muito bom a gente ter colocado esse livro aqui antes da gente ler a fundação, que a gente vai ler mais pro final do ano, viu, cara? Porque vocês vão ver referências históricas claras, assim, né? Da fundação aqui, né, no Império Romano, essa mudança de líderes, né? Essa cisão por dentro. É muito legal isso, velho. É muito fácil, né, citar o Império Romano, porque ele foi extenso, né? Teve a República e depois teve o Império, durou aí praticamente 1.200 anos. Toda a história romana, lá desde o século VI a.C. até o século IV, V, dependendo de como você considera depois de Cristo. O pessoal tinha muitas pessoas aculturadas, então eles escreviam bastante sobre o próprio Império, né? Por mais que vocês querem escrever mais as coisas boas, tinha as outras civilizações que também tinham culturas bem fortes da escrita, então você tem uma história bem referenciada, então é fácil a gente conseguir ver toda a crescente e a não crescente do Império Romano e da República. Então é muito tranquilo a gente estudar sobre ele e se basear nele para
escrever histórias, né? Aprender com os erros, mas o ser humano nunca aprende, então. Enfim, o ser humano tem a mania de seguir uns padrões aí que é meio complicado. Mas, pelo menos, é um período que é legal de contar porque ele é muito documentado, né? E é um período que não tem muito livro, na verdade, né? A gente tem a esmagadora maioria dos livros, seja de ficção ou não, do apogeu do Império Romano, até Júlio César, Sim. né? Aníbal, sei lá, mas a queda mesmo tem pouco, né? Então foi interessante ver essa visão também ali. E é uma visão mais da parte oriental, que eu achei muito interessante. Não sei porque, por exemplo, para mim foi muito rápido, tranquilo ler esse livro, porque eu tenho base cristã, né? Cresci no evangelho, então eu li bastante a Bíblia, né? Na época que eu frequentava mais a igreja. Então você vê nas cidades ali citadas, pelo menos já tive uma referência local na cabeça ali, né? Muitas vezes não precisa nem de olhar o mapa ali. Então, por exemplo, a gente vê falando de Antioquia, falando desse monte de coisa ali, dessas cidades ali, passando por Damasco, até ele citou, mas não passou, né? Sim. Então, para mim foi bem visualmente bem interessante o livro ali também. Nossa. Micro resumo, ou o que se trata o livro? Alguém quer falar? Tá, o livro ele conta a história, né? Ele vai contar nesse primeiro livro a origem, conta mais, quase a metade do livro conta sobre a história do pai, e depois da metade final conta mais a história do Jorge, né? Ele vai contar a história de quem foi e quem veio se tornar o Santo Jorge, que é o Geórgios, com o nome grego dele. E a história do livro é essa, ele começa lá contando a história do pai, que eles estão numa guerra, mostrando como que o pai dele se ascendeu a ser considerado um dos heróis de Roma, né? Ele até ganhou o título de légado, que é quase eu não sei como traduzir para o português, mas ele é uma coisa, quase um senador, mas ele é um senador militar, ele não é um senador político. Quem viu Spartacus, a divisão também, né? Quem viu Spartacus, o inimigo principal do Spartacus lá também é um légado. E aí conta a história do pai dele, todas as coisas que acontecem, traições, vitórias e derrotas. Aí vem a falecer a família dele e depois começa a história do sofrimento do Geórgios até ele conseguir encontrar com o imperador e começar a estudar. Aí termina com ele passando pelo primeiro ano do estudo de cavalaria dele, né? Que ele quer se tornar um cavaleiro, um equestre, pra se espelhar no pai e tornar um herói. O sonho dele é se tornar um herói, né? Ele lê contos gregos, ele cita Teseu toda hora, eu acho engraçado. Ele cita 3 vezes Teseu, e o Perseu também, ele cita Perseu. Inclusive eu marquei no livro uma vez a primeira vez que eu li, que eu ia mandar no grupo, esqueci. Do Teseu, da referência Teseu? Mas, na verdade, essa história, só complementando ali o micro resumo, ela é contada por uma pessoa, eu anotei aqui o nome dela. Flávia Júlia Helena. Flávia Júlia Helena. Ela tá contando a história e enviando esse material pro Eusébio, se eu não me engano, ele tem alguma coisa a ver com a igreja. Ele é bispo de Sereneia, eu acho, a cidade. Mas ele é bispo de uma cidade lá aquela última cidade que o Geórgios ficou, aquela que tem a Torre Escarlate. Nicomédia, não? Nicomédia. Não, Antioquia. Então é antes, tá. Ela tá enviando pra ele esse material, que é como se fosse uma biografia do Geórgios, porque ele tá fazendo um material sobre santos. Sim. E ela tá trocando ideia com ele sobre isso. A partir de agora vai ter spoiler, viu, galera? Isso, no caso, né? Spoiler de 1500 anos, mas ainda assim é spoiler. Não, spoiler do livro. Mas o livro, quase 99% do livro é totalmente histórico. Então, assim, o que a gente tá falando aconteceu. Ué. Inclusive, por exemplo, para quem é católico, tem conhecimento, essa Flávia Helena, ela é eu não conheço muito, né, mas pesquisei um pouco sobre uma das Santa Helena aí, famosa na igreja, essa. Ela é a mãe do Constantino, né? Mãe do Constantino. E o Eusébio foi um dos principais historiadores cristãos aí, né, para registrar o período da igreja primitiva, né, nesse período aí. Então. A Santa Helena foi uma das responsáveis pela construção de algumas catedrais que são, assim, centros, né, do cristianismo até hoje, né? Do catolicismo, no caso, né? Acho que a Basílica de Santa Sofia também foi a pedido dela, não foi? Hoje em dia não é mais uma igreja, mas, cara, é uma das construções mais lindas religiosas que tem lá na Turquia. É incrível. Doido demais, velho. Cara, eu acho que aqui já começa, nessa citação sua, já começa a primeira referência a Bernard Cornwell, né? Porque o Derville, né, o personagem lá do trilogia de Arthur, ele começa o livro escrevendo a história de Arthur para a princesa, né?
dando uma visão dele, que é uma visão distorcida do que a gente conhece, né, dos filmes arturianos. Então, aí eu já peguei a primeira referência, não sei se você pegou também. É um pouco, mas a referência que eu senti mais foi mais adiante, na forma que ele lida com a religião das pessoas, falando dela, da forma que a pessoa se sente com relação àquilo, mas botando aquela pontinha de ceticismo do tipo, você acha que você está falando com o diabo, mas é porque você estava sob efeito de drogas, entendeu? É nesse sentido aí. O Theo, eu acho que vai gostar de Cornet, porque eu já vi ele citando algumas coisas sobre alguns livros de RPG, citando, tipo assim, às vezes o mestre ou o autor não deixa explícito sobre a magia, se a magia existe ou não. Então o Cornet faz muito isso, bastante. E tipo faz assim, isso muito bem. O Merlin lá, né, que é um druida, na verdade, não é um mago, ele faz umas coisas lá que todo mundo acha que é magia, você tá vendo pela visão do Dervil, mas depois tem uma, entre aspas, explicação física pro processo. É o conceito de soft magic, né? É. A Marion Zimmer, que escreve As Brumas de Avalon, tem uma pegada assim também que é legal, né? De colocar entre xeque ali se é magia ou não é. Muito louco isso. Tem umas coisas assim no próprio livro nesse livro mesmo tem, né? A luta lá com o elefante e tal, é bem Sim, que eles transformam numa coisa, meu Deus, é uma coisa, era uma criatura mágica, era um cara montado no elefante, gente, mas isso. você imagina, ninguém nunca tinha visto ele, tinha, né, por causa de Aníbal, mas imagina encontrar um animal, sei lá, 3 vezes, 4 vezes maior que um cavalo, com presas. E um candango armadurado montado nele. Né? É uma parada muito... Não, e o marfim dele era revertido. O que eu peguei, né? O que eu... Não sei se é uma crítica ainda ou foi só algo que me incomodou, assim. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Mas, pelo que eu entendi, tudo isso que a gente tá lendo, esses tomos, né? Ele coloca durante essas cartas, que são realmente o tomo que a Flávia Helena tá enviando pro Eusébio pra ele construir o livro dele, né? Então, assim, teoricamente, se a gente for tentar entrar nessa construção narrativa que ele colocou, aquilo ali será um documento que a própria Helena tá escrevendo. Então, tipo assim, o que me tirou um pouco, assim, né, dessa regra ficcional que ele estabeleceu? É que, tipo assim, velho, se uma pessoa tá escrevendo sobre o que achou, cara, que nível de detalhe é esse? Tipo assim, de ter frases, de ter conversações inteiras, sabe? Não que isso tenha me incomodado, eu gostei bastante do estilo da escrita, acho que ele escreve super bem, entendeu? Mas eu acho que, tipo assim, isso traz um pouco a lógica diegética, a lógica, tipo assim, de estar dentro da ficção, de ser uma carta que outra pessoa escreveu. Eu entendo, tipo assim, que é uma liberdade que ele tomou, porque também ia ficar chato pra caramba, imagina? Tipo assim, escrevendo como se fosse um relatório, né? É muito melhor, eu acho que ele pesou e pensou assim, tá, é melhor mostrar do que simplesmente contar o que aconteceu. Porque eu imagino que se fosse um relatório da Helena realmente, ela simplesmente contaria, ela não mostraria como foi feito com diálogos, com descrições de pensamentos, com cenas bem estruturadas. Mas assim, não é algo que atrapalha a leitura do livro, não. Mas assim, só apontar, tipo assim, que se você for ter esse rigor meio... teria que ser... Sabe? Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, sabe? Eu tô entendendo. Tipo, por exemplo, o que o Patrick faz no Nome do Vento, né? O autor, né? O Volt cita pra ele, narra pra ele, né? É isso que tá falando. Isso, exato. Tem informação de detalhes. Aqui seria uma história que eu acho que vai quebrar um pouco menos, teórico, a partir do segundo livro, que a Helena vai ter contato com o Jorge, né? Porque o Constantino começa a se tornar amigo do Jorge no final do livro. Então, a partir do segundo, pode ser que ela tenha uma aproximação deles ali. Ela sabe bastante da história porque, né, como já foi citado no final do primeiro livro, e a gente, quem conhece um pouco de história sabe, ele vai se tornar um paladino, né? Então, o cara é praticamente o irmão do Constantino. Tanto pela amizade, quanto pela aquela, né, o que o oráculo lá, né, o porco oráculo falou pra eles. Muito bom, porco oráculo, gostei. Melhor do que aquele oráculo de Delfos que só fala ao seu pai, você tem que matar o seu filho, porque senão o seu filho vai te matar e roubar sua esposa. Meu Deus. Não, eu senti a mesma coisa, teoria, e eu vou te dizer o que eu achei, na verdade. É uma escolha arriscada de narrativa, você contar uma história através de outra pessoa contando outra história. É um Inception de história, né? Porque a Helena teve que se permitir a muitas licenças poéticas para contar essa história como um romance, porque é como ela tá contando para ele, né? Não é simplesmente um documentário, né? Ela tá contando a história do Jorge como um romance. É arriscado
E eu acho que acontece um pouco disso, assim. Como é que ela conseguiu essa riqueza de detalhes? Beleza, ela conheceu o Georges, mas como ela conseguiu informações sobre o Laios, por exemplo? Ou sobre a esposa dele? Ou sobre... Sabe? Como ela sabe que a Theodora e o Lai se beijaram por várias vezes, 5 minutos na noite, sabe? Tipo, eu entendo, cara. Eu gostei demais de escrita e eu entendo, assim, que poderia ter escrito esse livro sem ser outra pessoa contando. Mas eu acho que usar esse recurso de ser outra pessoa contando também tem seus lados positivos, tá? Eu fiz a crítica aqui antes, mas, por exemplo, permite que ele, nessas cartas, corrija e mostre pro leitor, ele tá conversando nas cartas com o leitor também, falando assim, olha... Eu tomei essa licença poética aqui, hein? Porque, de fato, historicamente aconteceu isso. Inclusive, a minha citação é sobre isso. Se vocês não se incomodarem, eu vou puxar ela agora. Me incomoda, mas pode ir. Entendeu? Querido. A resposta do Eusébio, se eu não me engano, para a primeira carta da Helena. O relato acerca de Palmira é impressionante e me capturou sobretudo pelo aspecto humano. Calculo quão desgastante deve ter sido reunir todo esse material, as horas de entrevista e o empenho na leitura dos registros oficiais. Como historiador, no entanto, compreendo que as pedras no caminho tornam a jornada ainda mais saborosa. Eu achei maravilhoso porque é quase uma massagem no próprio ego para dizer que, ó, a gente entende que você vai ter que fazer ali umas licenças poéticas, mas tá aqui, ó, você tá se esforçando, você juntou um monte de informação importante. Mas tipo eu tinha achado isso ruim um pouco no início, quando eu comecei a ler, e depois eu entendi que foi uma escolha de narrativa arriscada, mas que de certa forma funciona. Vai depender da suspensão de descrença do leitor, né? Sim. Cada um tem um seu particular. Por exemplo, a minha não me incomodou tanto. Tem uma coisa que me incomodou para uma caceta nessa história, mas aí eu vou falar isso mais pra frente. Pra mim, não me incomodou, porque eu enxergo tipo como Forrest Gump, ou quando algum personagem em alguma mídia tá contando uma história, mostrando um flashback, e você sabe que ele não tá narrando aquilo tudo, mas no flashback é detalhado pra quem tá vendo ou quem tá lendo entender todo o contexto, sabe? Dá pra você saber que, tipo, não aconteceu tudo aqui. Tipo, ela tá narrando as coisas principais, mas ela não tá narrando os pormenores, né? Igual os diálogos. Não tem como ela saber todos os diálogos. Mesmo se o Georgios lá, que mais de uma vez é citado que ele tem uma boa memória, mesmo se ele tivesse uma memória idética, eu acho que ele não ia ter tempo hábil pra ficar contando pra ela diálogo por diálogo de toda a vida dele. Sim. Então, pra mim, é tipo isso, sabe? Quando tá mostrando pra gente, é mais completo do que provavelmente a carta que o Eusébio recebeu. Eu interpreto assim, igual, sei lá... É um ponto de vista legal, mas eu não tinha imaginado assim, não. Pra mim é sempre assim, quando o cara tá citando alguma coisa e é muito complexa, é muito detalhada, eu imagino que aquele detalhamento é um ajuste poético, né, do autor, ou do diretor, do roteirista, pra você ter uma coisa mais complexa, pra não ficar igual o Teori falou, né, uma coisa muito, muito simples. Imagina, você tá lendo literalmente um relatóriozão. Exato. E tipo assim, eu acho que isso também permitiu uma coisa que, cara, eu amo de paixão quando aparece em livros. Cara, eu gosto demais, velho. E desse estilo de coisa que acontece quando o autor, ele conversa com o leitor, dando spoilers do que vai acontecer no futuro. Tipo assim... Sim. Cara, eu gosto demais disso e, assim, combina demais com romance histórico. Tem uma hora que ele fala, tipo assim... Eles nunca voltariam a se encontrar. Ou então, você verá isso no futuro. Cara, isso é legal demais, porque você fica, caramba, velho, o que vai acontecer, né? Mas assim, depende do estilo do leitor. Pra determinadas pessoas isso estraga, né? Pra mim, não. Pra mim, isso me incita a entender melhor o que vai acontecer, cara. E como que o destino é doido, né, velho? É muito legal. Ele tá indo na ideia de te instigar, né? Ele tá dando um foreshadowingzinho lá pra você ficar tipo, eita, então isso vai acontecer? Como? Em alguns momentos isso me incomodou. Assim, eu não sou o maior especialista em Roma Antiga, mas eu sei bastante coisa da República e do Império. Então, a maioria das coisas lá eu sei por alto. Então, eu já sabia que o fulano ia morrer, ciclano ia morrer. Quando o cara apareceu lá, eu já sabia que ele ia virar imperador antes dele ser o imperador. Então, tipo assim, eu já tô nisso antes do Eduardo já avisar, chegou tá cheio dos spoilers já. Não, é tipo assim, eu que não entendo quase nada, cara. Alguns nomes ali, por exemplo, Constantino, quando ele aparece, eu falei, caralho, será que é o Constantino que aparece aqui? Tipo, eu falei, que é isso? Aí aparece lá uma agência. Eu falei, pô, será que é uma agência? Que é isso, velho? Muito bom, muito bom.
É muito Cara, louco. eu espero muito que o Georges vá pra Roma mesmo, pro Eduardo detalhar Roma, cara, porque Roma é maravilhosa. Eu não sei se ele vai, hein? Será que ele vai? Na lista de viagem, né, gente? Não, cara, É doido demais. cara, nossa, se ele descrever como que as ruas eram lavadas, e com certeza ele vai, porque ele gosta bastante de escrever as paradas de água. Pô, Roma é foda. Eu tô estudando isso em arqueologia, cara, então eu tô muito em casa sobre os aquedutos e tudo mais. É louco isso, né? Essa ambientação é muito foda. Emocionado. Ele gosta bastante do aqueduto. Ele até citou sobre, né, esse processo de world building, né, dando dicas de RPG, que todo mundo faz uma cidade próxima de água, né, por padrões aí de sobrevivência e tal, mas pouco se vê aquedutos em cidades medievais, por exemplo, de história. Seria um recurso interessante para pôr. Ele até cita isso, sei lá, nesses micropod que ele fez aí, que eu escutei uma vez. Eu tô mais lendo sobre coisas a ver com mineração. Cara, tem uma cidade lá que chama Las Médulas, que foi até o Império Romano, que eles fizeram aquedutos de 80 a 100 quilômetros pra chegar água na mineração lá de ouro, sabe? Então, tipo, cara, você imagina o pessoal fazendo isso? Porque a gente tem essa mania, né, de dar pouco crédito para civilizações passadas, achando que eles eram burros, eram fracos, não tinha tecnologia, mas, cara, se você vai estudar o que os egípcios faziam, o que os romanos faziam, a gente tem coisa hoje em dia que a gente não sabe fazer, os caras faziam, tá ligado? Sim. É outro nível. Isso me lembra um pouco de Cornell também. Agora eu não vou conseguir lembrar de qual dos livros dele que eu li. Qual dos Falava 900? um pouco. Qual dos 1972 livros dele que eu li. Se eu não me engano, é Crônicas Saxônicas, tá, gente? Se eu estiver falando bobagem, vocês me desculpem. Mas que ele fala quando eles passam pelas antigas cidades romanas e eles ficam impressionados com a estrutura, como as coisas eram feitas com pedra. E eles estão tudo fazendo umas pontes de madeira que não se segura de pé depois deles. Depois dos romanos. As É crônicas. muito doido. As Crônicas de Arthur, porque ela começa depois da queda do Império Romano. Que até hoje, Carol, por exemplo, estruturalmente, né, eu trabalho com cultura, mas metal, mas mesmo assim, a gente hoje não consegue fazer o mesmo concreto que o Império Romano. Muito porque eles Loucura, usam... né? A gente não consegue, por exemplo. Inclusive, até o Neil deGrasse Tyson fala assim, se você fez um projeto que resistiu à sua era, quer dizer que você gastou mais dinheiro. Você superfaturou mais do que precisava. Mas a gente não tem os recursos que eles tinham, pelo menos para a parte civil. A gente até meio que sabe a receita, mas não é valioso fazer. Sabe que eles usavam ciso vulcânico, que eles usavam pó de granito, tinha algumas variações desse cimento. E hoje seria muito caro e não faria sentido a gente construir, porque a gente usa estrutura metálica antes de pôr o concreto. Bom, o Felipe sabe explicar isso melhor do que eu. Então não tem por que a gente fazer um concreto tão forte assim. A não ser que você vai construir, sei lá, uma represa, alguma coisa muito específica. Que é para ser muito durável, né? Já que a gente está nesse tema, o que vocês acharam da ambientação no geral do livro? Vocês sentiram dentro da parada e tal? Senti, eu gostei, eu achei. Ele, assim, né, tem alguns momentos que ele não tem como a gente pegar toda a ideia, porque a descrição tá indo para um outro lado, mas a maioria das cidades que foi mais citadas, as regiões, eu achei legal. São muitas, elas tendem a ter coisas parecidas, né, porque é tudo ali na mesma região. Muda a cidade em questão de arquitetura, mas o ambiente em si, né, a aridez é semelhante na maioria delas. Mas eu gostei do jeito que ele descreveu, que quando ele ficou fechado na casa lá na cidade do Flúvio, né, que é onde o pai dele ficava, foi bem descrito, ambientou os escravos, as pessoas. Eu gostei do jeito que o Eduardo descreveu. E é importante reparar, ainda mais a gente que já leu os livros mais antigos dele, o Eduardo mesmo citou que ele sentia que ele tinha dificuldades em diálogos, e ele estava estudando bastante para isso, principalmente lá na Tratologia Angélica, né, mas acho que no segundo e no terceiro livro do Filhos do Éden, que ele melhorou bastante o diálogo dele, e deu para ver que ele ainda tá melhorando. Os diálogos dele são muito mais fluidos, muito mais informativos, ele não fala coisas desnecessárias ou fala coisas de menos, ele sempre fala o suficiente para você entender o que aquele personagem quer dizer ou quer passar. Sim, eu acho que eu senti isso com relação à ambientação, sabe? Ele não fica te sobrecarregando com isso, ele não te sobrecarrega com informações, mas ele te descreve o clima, ele te descreve o lugar, ele fala um pouco das estruturas, da cidade, da casa. Eu conseguia sentir um pouco que eu tava lá, né? Essa coisa das oliveiras eu trouxe ela de volta porque eu achei muito legal. Eu tenho uma teoria, não sei o que vocês acham, mas autores que são mestres de RPG tendem a descrever melhor as coisas e ser menos prolixos. O Leonel Caldera é a mesma coisa. Verdade. Eu acho que tem muito a ver com a técnica do 3x2 lá, que não sei se vocês conhecem.
mestre de mestre. Por exemplo, você quer descrever... Porque a ideia do mestre, né, tipo, ele não tem que descrever como, por exemplo, né, a gente cita Tolkien, gente, a gente sabe a importância do Tolkien, a gente fica só brincando porque ele é um dos caras mais extremistas em descrição, ninguém é hater do Tolkien. Não tem como você ser hater do Tolkien, né? Tem. É como, sei lá, ser hater do Isaac Asimov e gostar de ficção científica. Não faz sentido. Você ser hater de Jesus Cristo e gosta da Bíblia, tá ligado? Esse tipo de coisa. Ser hater do Pelé. Mas o mestre de RPG, ele descreve o que você tá vendo, né? O que o personagem estaria vendo. Mas, tipo assim, o personagem tá vendo o que tá ali, não o que foi feito dali, sabe? Tipo, o personagem de RPG, ele não tá vendo... Ele não vai ver o passado, como a casa foi construída. Ele só vai ver a construção total. Ele não vai ver a grama crescendo, ele já vai ver a grama ali, ou a grama destruída. Então, isso ajuda bastante mesmo, quando o cara é mestre de RPG a escrever um livro. Faz todo sentido. E Verdade. eu acho que foi justamente isso. Ele diz o que precisa ser dito para que você se sinta naquele lugar. Você tá ali, você vai saber como é o lugar, como ele descreve o cemitério onde o Georgios e a Tissa. quando eles dela, se encontram. Hã? Nossa, toda eu lembrar dela eu fico com raiva, cara. Que vontade de matar aquele Drago, mano. Se o Georgios não matar, eu mato, cara. Nem que eu pegue uma faca e corte o livro, tá ligado? Que isso, gente. O cara molestava o cara molestava a filha dele. É lógico que eu fico com raiva do cara, velho. A filha, mano. O cara doente. E aí ela conta isso de uma forma tipo, bem assim, né? Se você pegou, pegou. Se você não pegou, passou. Não, e ela conta do tipo, de uma forma muito... Como se fosse uma coisa normal. E isso é o que mais dói. Nossa. Mas como é que ela vai saber que não é normal, né? Você tá num Sim, lugar se é a vida dela, né? Se ela não tem outras referências. O meu pai faz comigo. Meu irmão fez com você, tipo assim, pai, tipo assim, normal, né? Todo homem deve fazer isso, né? Tipo assim, você também vai fazer daqui uns anos, deve ser tipo isso, cara deve pensar. Nossa, dói o coração. Mas, enfim, voltando pro cenário. Queimando a pauta. descrição que ele faz queimando pauta. A descrição que ele faz do cemitério, pra mim é muito clara. Ele não faz descrição de muitos detalhes, mas eu vejo exatamente os dois ali. Então é isso. Das cidades também, tipo, essa cidade tem mais estrutura, tem, sabe, não falta água para as pessoas aqui. Isso eu gostei muito, viu? Essa questão da ambientação me chamou a atenção nas descrições dos lugares, né? Mas também me chamou muita atenção a ambientação, que é muito, eu acho que é mais sutil, mas é uma ambientação de visão de mundo, sabe? Então, isso vai sendo colocado aos poucos, porque assim, é muito... Às vezes a gente tem um hábito de fazer alguns anacronismos, né? Então a gente pensar, por exemplo, que tal hábito em tal época seria machismo, não sei o que, outra coisa assim. Mas a gente tem que tentar entender, eu tô só dando exemplo de machismo assim, porque a gente pensa de um jeito hoje, sabe? A gente vê as coisas. É lógico que existiam violências e outras coisas, a coisa concreta existia, né? Mas o jeito que ela era vista, eu não tô falando que não existia, eu tô dizendo que o jeito que ela era vista era diferente. É importante a gente entender como era essa visão de mundo, né? Pra gente entender por que às vezes aquilo acontecia. Né? E aí, assim, quando ele coloca, por exemplo, né? Cara, e é um negócio muito legal que ele coloca os Georgios sempre junto com o pai, com o Laios, né? Vendo as pessoas escravizadas como pessoas, sabe? Então, cara, essa pessoa é um ser humano, sabe? E é louco, né? Principalmente tem uma cena ali que ele tá conversando com o Constantino, né? Que o Constantino fala assim, não, aquilo ali não era um soldado, não. Aquilo ali era um escravo. Tipo assim, ele matou uma pessoa. Como se não fosse nada. Exato, cara. Então, tipo, ele não matou, né? Eles encenaram que mataram. Teoricamente, aquela pessoa ficou viva, apesar de ter apanhado para um Não. Ele eu acho que mata, Teseu. Eles matam, só que o que o Georgios pensa é que mataram dos recrutas, que é tipo um dos amigos, dos que seriam amigos dele. Mas não. Aí ele falou assim, não foi. A gente não é maluco de matar um dos recrutas assim, tipo, do nada. Era um escravo. Mas, exato, gente. Exato. E tipo assim, e como que é normalizar essa questão? É uma escravização diferente do que a gente tá acostumado aqui no Brasil, né? Porque a gente, por questão histórica mesmo, né? Aqui era uma questão muito mais violenta, né? Nesse sentido. Lá também tinha muita violência, mas tinha... Acho que ambas, na verdade, né? Tô pensando aqui agora. Tinha essa institucionalização do ser escravo, sabe? Então, tipo assim, era... O escravo se entendia enquanto escravo, sabe? E assim, mesmo ele sendo a grande maioria da cidade, a gente vê, por exemplo, lá em Lida, né? Que é a cidade deles, eles falam, os escravos se rebelarem aqui, já era, a gente perde. Mas deu assim, ruim, a questão da dominação, ela acontece na dominação de política, sabe? A dominação que vai sendo feita ali, simbólica nas palavras, sim. Falando no jeito de se entender, cara.
Tanto que nem todos os escravos, eles são, tipo, um prisioneiro de não sei o quê. Às vezes é uma pessoa que desenvolveu uma dívida absurda que não conseguiu pagar e decidiu virar escravo. O Raquete, Ou foi por vendido exemplo, como egípcio. escravo. Tipo assim, você não decide, né? Tu se torna. Tu perde o direito de ser um cidadão romano. O escravo não é só por racial ou etnia, né? Escravo também é essa questão de dívida. E o escravo também tinha outra função também. Tinha função de escravos que era especialista em algumas coisas e tal. Hoje não tem esse tipo de escravo, na verdade tem o CLT, né? Exatamente. Exato. Mas assim, só uma questão, né? Pagamento legal. Pra quem curte, galera, tem um texto muito bacana, né? Os escritos do Epiteto, né? Que é um filósofo que foi escravo. E ele é um estoico, né? E, cara, é muito louco você estudar a escola estoicista, né? De filosofia. Porque você vai ter textos do Epiteto, que foi um escravo, né, que falava, tipo assim, a gente tem que aceitar as coisas do jeito que são, sabe? Um pouco disso, né? Não se resignar com aquilo que a gente não pode mudar. E você vai ter um texto também do Marco Aurélio, que foi um imperador também, antes dessa parte decadente aí, né? Mas foi outro imperador de Roma também, falando, né, nas meditações também, que tipo assim, putz, a gente... as coisas, cada um tem seu lugar no mundo, sabe? Essa questão de cosmos como um ambiente organizado e tal. Então, cara, essa visão de mundo que ele trouxe, ele foi trazendo isso, né? Na descrição que ele ia fazendo dos deuses, de como uma pessoa entendia quem era a outra, sabe? Isso eu achei legal demais, isso eu gostei bastante. Sim. Boa. Deixa eu ver aqui. Ambientação. Vamos falar um pouco dos personagens, então. A gente citou algumas coisas. O Teseu citou o ódio dele ao Draco aí. Vamos trabalhar nesses personagens. O que vocês gostaram da construção e quais personagens vocês gostaram mais, gostaram menos aí? Cara, a construção que ele fez pra Zenobia, por exemplo, foi foda. Você vê que a mulher, tipo, ela não é só bonita. A mulher é uma rainha, sabe? A mulher sabe como fazer as coisas. Ela foi dominada por Roma, né, de certa forma, e agora ela tá dominando Roma por dentro, cara. Tipo, Sim. ela é um poder feminino tão foda, né? Eu só consegui pensar na Hera. A cena que ela aparece mais lá perto do final do livro, Sim. A forma como ela manipula os negócios de um jeito tão sutil, assim, falei, nossa, a mulher é braba. Eu acho até que eu anotei nas minhas coisas ali. Não, eu gostei muito da construção dela. O Georges e o Laios, né? O Laios eu gosto de Paladin, né, galera? Tipo, eu sei que o Eduardo também gosta, eu sei que o Caldela também gosta, então, tipo, e o Laios não tenho o que dizer. Eu gostei muito da construção do personagem dele. Era óbvio que ele ia morrer, porque, né, o Draco ódio, nossa, esse nome. Eu já lembro de Rock, cara, eu já fico com vontade de bater nesse cara. Já tive os gatilhos. E eu imagino ele tipo isso, cara. Pra mim, ele é o... Nossa, fugiu o nome agora do ator. O que faz o Draco do Rock. Qual que é o nome daquele ator, gente? Mas eu imagino ele, só que, tipo, mais largo, sabe? Que o cara, tipo... Eu imagino que ele é parrudo, né? Ele é um Dácio. É o Dolph Lundgren, só que Dácio. Tipo, o cara largo, o cara robusto, digamos assim. Um armário. Um armário. 2x2 de altura, tá ligado? E ele é tipo isso, né? Pela descrição que foi dada. Eu concordo contigo. Eu gosto bastante da construção do Laios. Gosto muito da construção do Georges também. Aquela coisa... E eu acho que é legal também, porque como é uma outra pessoa contando a história, ela vai ressaltar aquilo que é mais forte no personagem. O Laios tinha aquela coisa de ser muito correto, e o George tinha aquela coisa de ser muito sonhador. Mas, assim, tem um personagem que eu gostei bastante, é o escravo, o Strabo. Nossa, ele é bom. Velho chato, né? Ele é um clássico anão que a galera gosta de narrar, né? Que é um maluco chato que não gosta de nada, mas todo mundo gosta dele. Mas é que ele é protetor, ele é cuidadoso, tipo, ele podia muito bem ter metido o pé dele vazado, entendeu? Mas ele decidiu salvar o moleque. O finalzinho dele com a Jocasta se despedindo lá enche o coração. Quando ele é libertado, gente, é tão lindo. Eu gostei muito dele, gostei um personagem que aparece muito pouco, mas eu anotei ali que eu gostei dele, que é o Pantaleão, o médico. Sim, verdade. Eu gostei muito dele. E já mostrou de preconceito, né? Porque ele chega achando que o Pantaleão é um ajudante porque é um moleque novo e o cara é o médico fodão lá que manda na parada toda. Os Vex são ajudantes. Parece que ele se torna o patrono da medicina, uma coisa assim, não sei. Eu vi. É o Asclepio, não? Que é o patrão da medicina? Asclepio? Não sei. Mas ele vira um médico poderoso, assim. Mas bom. O Pantaleão, ele é um cara conhecido da medicina. Acho que ele tem umas citações de primeiros socorros, uma coisa assim. Tipo, ele é o cara que criou o primeiro passo a passo dos primeiros socorros. Que o Eduardo até cita lá naquela cena lá. O que você faz primeiro? Identifica a ferida. E depois, tu lava. Sim. Tu faz isso. Se eu não me engano, é isso. Que o Pantaleão, ele foi o primeiro cara
a criar, tipo, o passo a passo. O Irson deve saber falar melhor do que a gente, né? Que ele Ajuda nós aí, esse Irson. passo a Sei que passo você tá aí. dos primeiros socorros, de como tratar uma ferida. Uhum. Eles não entendiam ainda, né, o que era infeccionar e tudo mais, mas era Sim. óbvio, né? Se você não limpa a ferida e ela dá e você morre, e se você limpa você não morre, tu tá fazendo alguma coisa certa. Então continua fazendo. É o espremo da putrefação que mata. Ele virou um santo também, tá? Foi canonizado como santo, né? São Então, Pantaleão. isso que eu tava... Cara, eu tive um insight, vê se vocês concordam comigo. Lendo esse livro, depois lembrando de outros, e eu gosto muito da cultura anã, né? Cara, eu fiz um paralelismo com os judeus, com o anão, tá ligado? Eu falei, caralho, será que os anões foram inspirados nos judeus e tal? Não sei, eu tive possível, insight né? na viagem ali com... Pode ter algumas. Eu acho que a maior inspiração talvez seja nessa questão, tipo assim, pelo menos o que eu vejo, né? Desse valor que se existe a família, ao grupo que eles Comunidade, estão. né? Exato, a hierarquia que existe ali dentro, né? E esse protecionismo, né? De que existe dos próprios rituais, da própria cultura, sabe? Eu achei legal, porque o Eduardo Spohr conseguiu mostrar, tipo assim, caramba, o sofrimento desse povo, né? Como que eles eram tratados ali como indigentes pelo povo romano, né? Tem aquela cena que o George, ele vai falar com alguns judeus tocando Simão, né? Tipo assim, a galera, tipo assim, se ajoelha e fala, desculpa, a gente não quer problema, sabe? Cara, que isso, cara? Olha Tipo como é que a gente não fez nada, a gente pagou os impostos, por favor, deixa a gente ir. Sim, nossa. Cara, que foda, né, cara? E o sofrimento Sim. desse povo. E, tipo assim, e de colocar ele pra viajar justo com eles. Pra mostrar que, tipo assim, putz, eles... os ritos deles, eles são tidos como diferentões porque o povo não entende que eles são... que eles têm os próprios rituais, a própria cultura. Isso é uma visão que a gente tem hoje, tá, gente? Isso é muito louco pensar, velho. Que hoje a gente entende que cada grupo cultural tem suas culturas, os seus rituais, os seus deuses, o seu jeito de fazer as coisas, né? As suas relações. Só que, velho, isso até poucos anos atrás, tem gente até hoje que acredita nisso. Tipo assim, essa visão eurocêntrica, às vezes, que existia da colonização na África, né? Que, tipo assim, a gente vai levar pra eles a nossa evolução. Isso vem dessa ideia de que a gente, como ser humano, a gente entende o diferente como, sei lá, cara. Pior. A gente não entende, sabe? Inferior, Exato. É o famoso vou é. levar a democracia, né, dos Estados Unidos para as culturas da Ásia. Né? Exato. É uma aculturação, né? Ah, você tem petróleo? Vem cá que eu quero te levar a democracia, meu amigo. Deixa eu levar a evolução pra você. Então, tipo assim, essa ideia, né? É muito louco, né, que os romanos têm também, de que, tipo assim, eles são o mais evoluídos que existe em civilização no mundo, sabe? E, assim, eles não se dão nem ao trabalho de tentar entender o outro tipo de vida da pessoa, porque, beleza, ele não é romano. Pra que eu vou fazer isso, sabe? Entre aspas, Isso- Lutero, porque tem o helenismo, né? E isso Aham. porque Roma ainda segue alguns preceitos do Alexandre, né, de tipo tentar ainda pegar alguns deuses, algumas coisas da cultura e juntar e trazer pra eles, né? Imagina Aham. as outras civilizações que realmente só queriam destruição, tipo os galícios mesmo, os Nossa, mano. trácios, que a galera tipo assim, eu só quero destruir o do outro e pegar as terras, eu não quero apropriar de nada, não quero trazer nada pra mim. Só pra você ver hoje, né, um espaço, olhando esse mapa aí, sei lá, 10 mil metros quadrados. Tanto de religião, de seitas e tal. Você acha que hoje daria pra viver sem uma guerra? Naquela região ali. Assim, gente do lado, dentro, você cristão lá na sua igreja, do lado você tem um culto a Horus, do outro culto a Mitra, do lado, passa na rua, você esbarra com um sacerdote de... A Palestina é o Pois exemplo. Tem 3 culturas Uhum. ali que brigam por Jerusalém até hoje e, cara, só não destrui Jerusalém porque é considerado sagrado pra eles. Todo mundo. Mas se Sim. não fosse isso... Não, e aí Gente. esse trecho andando com os judeus tem uma coisa muito importante também, que é a prova de que tem filho da puta em qualquer lugar. É ser humano, né, Filho velho? da É o puta, ser filho da humano. puta. O cara, eu não sei quem é mais filho da puta, velho. Se é o maluco que é o filho da puta ou se é os velhos que sempre são os filhos da puta, porque, porra, velho é chato pra caralho, né, velho? Que inferno aqueles 3 Que velhos. isso, velho? Que isso? Setarismo Ótimo, aqui velho. ao vivo? Não, Ao vivo. Porra, a gente Que sabe isso, de Cezio? tudo. Cara, os Choque caras me sentir roubaram o moleque. pessoalmente atacado. Porra, roubaram o moleque e ainda falaram, velho, tá Nossa. de boa. Ah, tipo assim, a gente não vai te julgar porque você é romano, mas me dá aqui todo o seu dinheiro e é isso, Te cara. vira gato. Porra, como assim? Sim. Porque mas era uma questão que era muito sensível dentro da cultura. Como é que eles iam diminuir uma pessoa da comunidade deles para acreditar num estrangeiro, sabe? Numa Mas- pessoa que é de fora da cultura deles. Sim. É difícil eles julgarem isso sem um pouco de viés.
A parte que eu gostei foi que quando o Davi, né, que é o cara que tava, né, sendo guia do Jorge, fala, mas isso é muito caro pra uma prostituta. Aí o cara, e você conhece preço de prostituta, senhor Davi? Ele, não, só tô imaginando como você... Não, assim, Cara, a suposição aqui, cara. Tem um easter egg bíblico que o cara mal lá, o que vende o escravo, é Saul, né? Então essa guerra de Saul com Davi aí na... Na verdade, Saul e Davi. Nossa, Meu Deus. verdade. Nossa, lembrando disso, Felipe, tu que é um cara que não gosta muito de protagonistas overpower, o que tu achou de um moleque de 14 anos batendo no legionário treinado e matar ele? Isso foi foda, né? Isso foi foda. Tudo bem, ele foi treinado pelo Ulisses, que era considerado um grande, né, tipo assim, tem o cara que treinou ele, né, é o pai dele, que é um cara foda, e o Ulisses, que também era um cara cabuloso, mas, né, doideira. Essas coisinhas que eu tenho que... Duas coisas que eu reclamar do livro é essa paradinha aí, e eu não gostei tanto do Georgios até esse ponto. Desse período pra frente ele começa a melhorar um pouco. Mas eu gostei muito mais do Laios, e olha que eu não gosto de Paladino, hein? Eu gosto muito mais do Laios, da construção do Laios, do que do Georgios. Mas depois eu entendi, pô, é um adolescente, né, conhecendo o mundo e tal. Sim. Mas eu achei ele muito inocente, né? Não, é outra... Sim. Depois dá pra ver ele mudando. É porque é muito uma questão do conceito de como ele viveu. Ele nasceu naquele lugar, ele foi protegido, ele tinha os escravos para fazer as coisas para ele. É lógico que ele também não participava das coisas dos adultos. Então é lógico que ele vai ter um pouco dessa inocência a partir do momento em que ele é arrancado dessa realidade e jogado no mundo. Sabe? Não, no final eu entendi, mas tipo assim, eu tava vendo uma pegada tão rápida com o Laios que eu tava gostando. Aí eu que vi esse moleque, foi o período que eu consegui ler menos, assim. Foi arrastado um pouco pra mim. Aí nessa parte voltou. Aí eu falei, beleza, tô entendendo. Eu já vou causar. De personagem, eu gostei do tom de cinza que ele colocou no Georgios. O Georgios não é tipo assim, ele tem vontade de ser um herói, mas, cara, ele gosta de lutar, sabe? Ele deixou, entre aspas, o amigo dele morrer porque ele tava gostando de lutar com os caras lá, velho. Tipo assim, ele não é o cara, ele não é um paladino, eu quero ajudar todo mundo, eu sou o santo Giorgio. Não, o cara quer bater nas pessoas. Quer dar porrada. Tanto é que um amigo dele desistiu por causa disso, né? De certa forma, uma das motivações, né, acho que é o Jano, né? Que foi, Juno, não lembro agora o nome do garoto lá que desistiu lá de ser um soldado, que ele foi abandonado. O que desistiu foi o sexto. O Juno morreu durante isso. Okay. Durante o treinamento lá. Então deixa eu causar um minutinho aqui. Eu posso causar um minutinho? Por favor, divida comigo. Olha só, eu achei a construção da relação dos personagens no geral muito boa, mas eu achei a relação do Laios com a esposa dele, nossa, ela tem um nome muito difícil. Policrônia. Eu achei muito aleatória. Vamos lá, o cara basicamente comprou a mulher como escrava para proteger ela. Beleza, achei isso legal da parte dele. Já no início, quando ele encontrou ela, ele já antecipou, e isso foi uma coisa que eu não gostei, né? Ele já antecipou um interesse na mulher, achou ela bonita. Deixou bem claro que foi isso, achou ela bonita. Comprou a mulher para defendê-la do Drago, que certamente, né, era um filho da... Não, ele comprou ela porque ele queria, né, ter felicidades com ela, mas ao mesmo tempo ele livrou ela do Draco. Mas ele já ia pegar ela como escrava de todo jeito. Não como escrava, mas ele ia pedir ela como esposa de todo jeito, porque, né, já tinha deixado claro que ele gostou dela e ele tinha um direito, né, por ele ter capturado, de ter ela. Achou gostosa, foi isso. Aí decidiu, foi isso, bora lá, né? Ele não conheceu a mulher, achou ela bonita, achou gostosa. Aí ele decidiu levar ela, beleza, fizeram uma viagem longa até Lida, né? Chegou lá, tiveram uma conversa de 2 segundos, ele ateou fogo no contrato pra dizer que ela tava livre. Aí, beleza, a gente precisa tomar um banho. Meteu uma cena de sexo gratuita, sem nenhum contexto. Assim, mas meio que, de certa forma, faz sentido, por causa que ela tava de luto, é aquela parada estranha que acontece vez ou outra, sabe? Mas... a gente pode imaginar o porquê que ele chegou nessa questão, mas eu acho que ele não deixou claro, isso não foi construído como uma coisa que poderia acontecer. E aí foi isso, eles foram lá, tomaram banho, transaram, se afastaram, não teve conversa, não teve... Mas, depois Carol, ele pede ele em casamento, e isso também, não sei, isso me tirou muito da história. Isso também me tirou, mas sabe por quê? Eu acho que a gente fazer essa lógica, do jeito que a gente enxerga um relacionamento em casamento. Hoje, né?
pra aquela época, é um anacronismo. É tipo assim, naquela época, eu fico pensando, e a gente vê isso durante todo o livro, era muito mais assim, você viu que tem até o próprio o Constâncio Clório, né, que é o pai do Constantino, se eu não me engano, ele é marido da Helena. E tipo assim, ele odiava a esposa, mas Não, eram ela casados, odiava ele. entendeu? Ela Era odiava uma, ele. isso, a relação de tipo assim, beleza, a gente precisa casar, precisa ter filho aqui, beleza, precisa ter uma esposa, casava ali, às vezes nem conversava, às vezes tipo, não tinha nada, era tipo assim, beleza, eu vou na padaria, sabe? Pra eles era meio que assim, era um ritual que você tinha que fazer, sabe? Até o século XVIII, né? Isso eu entendo. O Flúvio com a Atiça, né? É o próprio Flúvio com a Atiça. Exato. Só que ali foi diferente. Foi uma coisa que foi construída. Ela ia ser, entre aspas, vendida em casamento, e aí essa construção foi feita. Não é que eu não entenda esse contexto, Teori. Eu entendo. Só que eu acho que a forma que ele contou não foi bem construída. É a única coisa assim, ó, que me tirou muito do livro. Porque da mesma forma que ele construiu isso, ele podia ter. Não precisa ficar narrando 1000 conversas, mostrando que os dois se interessaram de alguma forma. Mas falar que no caminho eles se aproximaram um pouco. Mas, sabe, pra justificar. Porque foi ela que puxou a relação, entendeu? a gente tinha visão pelo que o Laios achava dela. A gente até então não tinha visto a narrativa pela cabeça dela. Mas eu suponho que na cabeça era assim, eu sou uma escrava. Esse cara, se eu não quiser, ele vai me estrupar. Então é melhor eu tomar atitude do que ele chegar e me machucar ou me bater ou esse tipo de coisa. Infelizmente. Eu entendi dessa forma, mas não foi construído para que a gente entendesse dessa forma, entendeu? Não sei. Tirar um capítulo pra descrever isso. Porque na cabeça dela era uma escrava. Ele tinha acabado de libertar ela, sabe? Eu entendo que, eu não posso sair daqui porque pra onde eu vou agora que eu tô sozinha? Eu não vou atravessar o deserto inteiro pra voltar. Eu tenho que ficar aqui. Eu entendo que pode ter sido uma defesa dela no início, vou me aproximar dele pra ele me defender, mas isso não foi minimamente construído, e isso me incomodou. Pra mim foi Estocolmo, tá ligado? Então, assim, pra mim foi de boa isso, em questão de entender a motivação, baseado toda na cultura e no como acontecem as coisas na época. Uma coisa que eu fiquei confuso, que eu não entendi até agora, eu fiz conjecturas aqui, mas tem uma hora que o Laios viaja, ele vai pra Palmira, ele volta, ela tá machucada. Eu imaginei ali que o Drago tinha feito alguma coisa, velho, mas é minha concepção. Eu também tava imaginando, mas teoricamente, segundo ela caiu do cavalo e não foi tocado mais no assunto. Aí eu fiquei muito confuso em relação a isso. E depois ela odeia o dinheiro do Drago. Eu acho que isso vai ficar pra revelar, mas eu entendi da mesma forma. Porque, primeiro, ela não gosta do menino quando nasce. Vi que ela meio que dá uma afastada no Jorge. A hora que vê o Draco, ela fica, tipo, se ela se transforma, imagino que... Transtornada. Imagino que seja alguém que foi estrupado, deve ter a mesma reação, né? Tipo, se você vê o seu molestador. Então, imagino que seja uma coisa, assim, traumática pra caralho. Não quero nem ver o dinheiro dessa filha da puta, desse cara e tal. Que nem ouviu o nome do cara dentro de casa, assim. E quando ela se despede, ela tá morrendo, ela fala assim, não foi culpa sua, tipo... Sim. Nossa, faz sentido. Eu fiquei nessa também. Mas como não foi citado em uma parte do livro, eu falei, será que vai ser citado depois? Só jogou ali e não falou mais, ou, né? Ou o ódio dela é só porque o cara matou a criança da Zenóbia, tá ligado? Eu gostei demais do Eduardo não ter deixado isso explícito. Eu adoro quando o autor faz isso, tipo assim, deixa as conjecturas pro leitor fazer. Inclusive, né, quando vocês estavam lendo um pouco na minha frente no início, aí vocês falaram lá, no capítulo tal tem uma cena pesada de estrupo e tal. Aí na minha cabeça era ela, eu falei, nossa, que horas que eles vão fazer o flashback dessa merda, velho? Eu não quero ler isso, mas... Eu também fiquei pensando nisso. Quanto antes passar... Eu também fiquei pensando que era flashback, entendeu? Eu continuo a história, tá ligado? Tipo, a gente sabe que existe até hoje, na época, existia muito mais abrupto, né, porque era quase que você era... não tinha leis contra você fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Só um minuto. Aí eu tava achando que era dela. Aí quando aconteceu as coisas lá com o Jorge e tal, eu falei, será que é essa cena que eles estão falando ou será que vai piorar? Aí eu tava esperando um Leonel Caldela, sabe? Porra, se isso aqui a galera não citou, o que eles estão falando, velho? Não, foi aquilo mesmo. Mas a questão dela com o Drago tem mais um rolê, né? Porque o Laios voltou de viagem, ela tava machucada, depois ela demonstra todo esse ódio do Drago. E assim que o Laios chegou, ela decidiu assim, vem aqui, querido, vamos fazer um negócio aqui rapidinho.
Do tipo, e a criança nasceu prematura. E o que deixa na dúvida é que, mas isso aí não é irrelevante, porque foi questão de 10 dias, né? Então, não muda muito caso ela tivesse ficado grávida do Draco. E o Eduardo deixou vários foreshadow. Mas é uma forma de colocar isso, Sim. né? É. E a criança não parece com o Draco, né, velho? Ela é uma criança meio que normal, cabelo meio castanho, olho avelã, então assim... É meio entre aspas, avermelhado ele o é o cabelo, Lyles, se né? eu não me engano, né? E a Zenobia tinha dado maldição pra ele, né? Pro Lyles, né? Você não vai se gerar filhos, entendeu? Tipo um foreshadow do Eduardo, né? Sim! Então você vai brincando um monte de coisa. Nossa, é verdade, a Zenobia fala que ele não vai gerar filhos, que o Lyles, né? Amaldiçoa ele. Mano, Mas caralho, o acabei de dragão tá perceber ali, cara. isso. O dragão tá ali, velho. E eu quero esse dragão morto, porra. O dragão tá ali pra gente ver o Jorge enfiar a lança. Pô, verdade, eu não tinha percebido isso não, velho. Não, o nome do cara é Draco. Aí, na casa do cara, o maluco faz um fucking dragon no chão da entrada. Eu falei, porra, Eduardo, você quer agora falar que o cara tem escamas também? Caramba. Agora, será que o dragão vai ser ele ou vai ser o filho dele? Suponho que seja o filho, porque ele provavelmente, né? Ele já deve ter... Foi o filho que fez a parada com ele, né? Quase fez, né? Quase fez, né? é. Ainda é considerado, né? Porque gente. teve a intenção e chegou quase ao ato. Não chegou ao ato em si, mas só a ideia de querer fazer o ato já causa você ter causado o ato. Então. Eu não tinha percebido isso não, que o Drago... Cara, eu li o livro Pelo inteiro. amor de- Eu li o livro inteiro. E, cara, ela é verdade. São Jorge mata o dragão, pega a cabeça do dragão. Cara, faz todo sentido. E eu suponho que se Doideira. bobear, ele vai matar o Drago e o Ron. O pai e o filho, né? O pai e o filho. E deve ter duvido aquela não, coisa, tipo, ele vai encontrar a Tissa, só que a Tissa deve que vai ser morta pela Zenobia em algum momento, alguma coisa assim. Eu acho que não vai ser um final feliz, não. Bom, a gente sabe que o Jorge não tem um final feliz, né? Mas eu acho que nem romanticamente ele vai ter um final feliz. É por isso que a cena lá, quando eu mandei pra vocês lá, tem uma cena que tal, mas ela não é free, né? Ela tem contexto pra criar a evolução do personagem, né? Então, apesar da Pra cena ser você forte, ver, ela tem... essa cena que é absurda, né? Só pra contextualizar pra galera da live, é a cena que o filho do Drago tenta molestar o Jorge. Com mais ele é 3 impedido. 2 caras estão segurando e ele vai fazer o rolê e aí Ulisses impede. Esse nome também, cara. Pô, a gente já vai lá nos contos gregos, Ulisses, o cara do cavalo de Troia, pô, é muita coisa. Já fica emocionado. Essa cena ela foi construída. Ela foi construída, o medo que ele teria do filho do Drago, né? Porque ele constrói isso, que ele tem um pouco de medo dele, porque ele é um pouco mais velho, ele é violento. Ele constrói esse antagonismo dos dois, sabe? E essa cena, ela constrói background de 4 personagens, né? Mostra como o Ron foi criado, mostra como o Draco é e cria os filhos, mostra o que ele fazia com a Tissa e ainda dá a experiência pro George de coisas ruins da vida e ainda constrói... Cara, constrói 4 personagens com uma cena. Tipo, dá mais profundidade pros personagens, né? Não é uma cena legal. Não mas é mesmo. Ela, né, aprofunda 4 personagens e uma coisa simples, velada, né, de certa forma, não teve nada explícito. Sim. E eu prefiro assim, quando, né, eu não tenho essa... relação Eu não tenho com o pai e a mãe, mas tudo bem. essas paradas de coisas ruins serem citadas pra aprofundar histórias, mas se você pode usar o véu, é melhor você usar o véu, né? Porque você não precisa ter descrições claras de coisas, sendo que já foi dito que foi feito, né? Não, só me pegou, só queria falar isso. Eu não tinha percebido, não. Verdade. Plot twist na cabeça. Não, a última coisa, tá, Felipe? Antes de passar da ambientação, a gente já passou, na verdade, né? Mas eu lembrei agora. Uma coisa que me chamou muita atenção na ambientação foi a demonstração desse sincretismo religioso, sabe? Tipo assim, mostrar que o templo de Horus era usado pela religião católica, não pela religião católica, né? Mas pelos cristãos para fazer porque tinha tido ali muito tempo aquele templo. Ou então, por exemplo, que a Cesaralha, acho que é Cesaralha, que é o festival lá dos cereais, acontecia no dia 25 Cerealia. de dezembro. Cerealia, isso, né? Acontecia no dia 25 de dezembro. Então você vai vendo essa união, né? De, tipo assim, desse politeísmo de e essa... signos, né? Exato, né? Muito legal. A Saturnália, né? O Yuli, né? Que... Deixa eu citar uma parada aqui. Vocês gostaram de aparecer Dagon? Pra quem leu, a gente já leu coisas do Cthulhu, né? Deu o Dagonzinho ali só pra falar aí, galera, ó, da onde que veio. Fazer teoria de onde veio a ideia da multiplicação dos peixes, né? Sim. Tem outra parada que a Carol vai lembrar que cita o culto ao mitraísmo, que é bastante importante no Império Romano aqui. Sim. E também Cordel cita lá, que a gente vê que o Jorge vai se ingressar. Ele tem muito relação com o cristianismo também.
a gente vê, ó, pra você ver, efervescência de cultura, não tem como uma não influenciar a outra, né, religião ali. Sim. Estão falando aqui só de questão, né, pessoal, só pra, tem gente, sei lá, pode levar pro outro lado, mas, então você tem, o culto de Dagon, o mitraísmo, o que eles faziam, né, além de sacrificar o boi? Os guerreiros juntavam e compartilhavam pão e beberam vinho. O que isso lembra vocês, por exemplo? Sai. Então, isso se cita mais no Corno do que no próprio aqui no Eduardo, né, na ingressão do Dervel no culto do mitraísmo. Por exemplo, a Zenóbia também até confunde o culto a Nossa Senhora com o Isis, né? Que é bem parecido, né? Porque tem uma cena da Isis segurando o Horus no colo que é igual a Maria segurando Jesus, cara. A mesma posição, velho. É idêntico. Se você pegar uma estátua, você acha que é Maria. Que faz isso. A esposa do Laios. E a oração? Tem uma oração a Isis lá que é... Cara, vocês viram essa oração? Cara, que é católica e sabe? De cor, assim. Era interessante porque a maioria dos escravos que eram cristãos e aí as mulheres tinham mais relação com os escravos do que os homens de troca, né, de conversa, e elas acabavam sendo mais influenciadas, tanto que a esposa do Laios estava se voltando para um contexto cristão, a própria esposa do Diocleciano, né, também, que ela também se volta pro cristianismo, assim, que é o contato que eles tinham. E é muito legal isso que você trouxe, Felipe, porque eram cidades grandes e muito mistas. Então tinha gente de tudo que era canto, de tudo que era cultura e religião, vivendo ali naquele mesmo ambiente. Acaba que as coisas vão se misturando mesmo aos poucos, né? Com o tempo, principalmente. Ele trouxe coisas que os escravos faziam agora, né? Os escravos, entre aspas, atuais, né? Dos 200 anos atrás, que eles usavam as estátuas cristãs para adorar os deuses de matriz africana, né? E aconteceu a mesma coisa. Então, o Eduardo ainda trouxe isso ainda, porque não muda, né? Cara, muito louco. Muito louco, velho. Isso explica muito porque o cristianismo cresceu mais que as outras, engoliu, porque enquanto você tem que adorar, por exemplo, Horus, era mais difícil. Você precisar um sacrifício de um boi, imagina para aquela época, é muito caro sacrificar um negócio. E Jesus vem e fala assim: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não precisa ter nada, entendeu? Então por isso que começou pelos escravos. E os seus seguidores ajudam os pobres, dando comida, dando alento, né? Sim. Então, tipo, é muito fácil você aumentar a massa, né? Você manobrar a massa. Porque enquanto um tá pedindo pra sacrificar criaturas em seu nome, o outro tá falando, cara, dá um pouquinho de sopa pro cara do seu lado aí que tá passando fome, um pouquinho de pão, tá ligado? Não, e é muito louco, velho. Muito louco você ver esse poder, tipo assim, até subversivo, né, do cristianismo nesse contexto, né? Tipo, caramba, velho. Você vê o medo deles, dá pra ver, por exemplo, Constantino, quando ele fala ali do cristianismo com o Constantino, não, quem fala é o... Quem que odeia é o cristianismo. É o Estrabo. Estrabo. Não, tem um outro, o que vira César. O que vira César, o Diocleciano, o próprio Diocleciano, isso. Ele fala assim: o cristianismo ele tá se alastrando como uma praga, né? Porque pra eles, essa seita, eles chamam de seita, né? Eles veem realmente como uma seita, pô. A religião oficial nossa aqui é o Sol Invicto, né? Que é um politeísmo ali, várias religiões juntas, né? Só que pra eles o cristianismo, cara, cada dia mais essa galera se multiplicando, cara, esse trem vai dar ruim. Eles ficam com medo, né, velho? É um medo vai dando. Porque tá tirando o poder do Senado, né? Tá tirando o poder do César, né? Porque se os romanos param de seguir os preceitos religiosos deles, pô, eles perdem muito dos poderes que os romanos têm em si, é por causa da crença. E se você perde isso, pô, se você para de acreditar que o faraó é filho de um deus, por que você vai seguir o faraó, por exemplo, tá ligado? E aí o cara perde o poder político que ele tem, que ele deixa de ser um representante de uma divindade ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu acho que o próximo livro vai explorar muito mais isso, porque Constantino deve virar imperador no próximo livro, talvez, e a gente sabe que é ele que vai fazer essa... O pessoal a Roma vai acabar adotando o cristianismo por questão de controle. O segundo livro, o Geórgios vai ser a maior parte do tempo na Germânia, e o terceiro livro que vai ser ele como paladino, já lá em Constantinopla e tudo mais. Gente, só eu que achei que era um livro só, eu não me toquei que era, nem pesquisei pra saber, eu achei que era um livro só e é uma trilogia. Eu cheguei no livro e eu falei assim, ué. Eu sabia que era trilogia, né? Quando o Eduardo falou sobre o livro, ele já tinha dito que era uma trilogia, mas a ideia dele era escrever um só. Eu não lembrava disso. Isso aí falhou miseravelmente.
Bom, eu só Eu espero que cheguei ele no meio, a mãozinha na cintura assim, ué. Eu só espero que ele termine, porque o Leonel com Ruff Gunner também ia ser um livro, virou 3, que agora são 4, e o quarto livro tá aí atrasado 7 anos. O cara virou o Marte. Ih, Não, o Eduardo Provavelmente esse livro termina. não vai ser lançado, então é isso. O Eduardo vai ser termina. lançado sim. Não, o de Ruff Gunner, provavelmente o Leonel não vai lançar ele, porque se não lançou até hoje, não lança mais. Leonel É escreve porque livro. agora eles voltaram com o Nerdcast RPG. Já tava Eu acho escrito que esse que livro, volta. se não lançou até hoje. Eu achei legal o que ele falou, é que o que ele colocou, né, porque ao mesmo tempo, né, é aquela questão, né, tem gente ruim em todo lugar e o poder ele vai assumindo suas formas, né, então a gente vê que, por exemplo, a religião romana ali, ela é usada como uma forma de controle, mas a gente sabe da história, a gente já estudou Idade Média, a gente sabe que a Igreja Católica, ela também vai assumir esse poder ali em determinado momento, né, os Sim. bispos e tal, a gente leu aqui o Pilares da Pilares da Terra, né, e a gente vê exatamente isso acontecer, né. Mostra Nossa. aquele bispo riquíssimo lá, né? Só todo trajado Aham. em ouro, usando até púrpura, né? Que é uma coisa, é uma cor extremamente cara pra época. Aham, exato. E exorcizando, curando, o cara é quase Jesus ali. Exato, então o legal que eu acho que ele colocou é que ele mostra o cristianismo dessa forma, né, acolhedora, quando eles acolhem o Strabo e o Georges ali, mas ao mesmo tempo ele mostra essas outras facetas, que olha, tem humanidade em qualquer lugar, e se tem humanidade você sabe que, cara, alguém vai tentar usar isso a seu bel prazer, sabe, pra controlar os outros, né, é aquilo que o Foucault fala dos micropoderes, né, cara, vai ter sempre alguém querendo controlar a outra aí, velho. Nossa, tem humanidade em qualquer lugar, logo tem filha da putagem em qualquer lugar. É isso. Né? Tipo, Nossa, cara, e o Georgios, quando ele tá falando com o porco lá e o Lúcifer começa a falar com ele cita exatamente isso. Eu tô em todo lugar, cara. Sempre fui eu sempre Nossa. tava ali com você não me viu. O quadro do Príncipe Persa lá, o do Yasmin, o quadro que ele viu lá alugou um triplex na cabeça do Georges, né? Porque ele continuou levando essa imagem do diabo pra sempre, né? Cara, mas, velho, não sei se vocês lembram vocês quando criança. Quando você via, cara, é muito chocante pra uma criança ver uma imagem Sim. de um capetão, velho. Meu O Deus. bicho com um chifre, tá? Você olha aquilo e aí alguém adulto chega e fala assim, se você fizer coisa errada, esse capeta vai te matar. Aí você fica, meu Deus! Que, tipo, É verdade. esse aí é o É mochila muito de louco, criança. Esse aí é o pé preto, esse aí é o tinhoso. Famoso. É pior que a verdade, Tero, é verdade. nossa, eu cagava de medo, velho. Eu pegava aqueles negócio de testemunho de Jeová e via aquele mundo lindo lá, né? Com leão e não sei o quê. Você já viram esses folhetos aí que é Sim. bonitinho? Assim? Aí no mundo de verdade o leão arranca braço. Nosso lá. É. É. Aí no outro, você vira a página assim, que é o inferno, velho. A gente sofrendo, dor, destruição. Eu falo, meu Deus. Aquele É quadro foda. do Dante, né? Dos 9 infernos. Do Dante não, né? Representando o inferno do Dante, mas não foi o Dante. Citando essa cena, até pra terminar a ambientação aqui, o que você achou, principalmente a Carol aí que leu o Cornor, o que você achou dessa experiência dele de fazer o que o Cornor faz muito bem, no caso aqui não é magia, né, mas no caso aqui é misticismo, de colocar isso, por exemplo, essas visões, depois uma explicação e deixar o autor, o leitor interpretar da forma que ele quiser. Eu achei maravilhoso, pra ser bem sincera, porque ele coloca bem menos do que o Cornwell, isso, mas eu acho que é porque a história realmente não pede tanto, mas principalmente nessa cena do coisa lá do porco, ele já tinha antecipado essa reação dele ser um pouco mais sensível às ervas lá que a galera queimava, que deixava ele doidão. Mirra. Era mirra? É, mirra. Uhum. Inclusive Bom, enfim. é o presente que um dos reis magos deu pra Jesus, né? Porque Sim. era muito caro Ouro- na época Ouro, incenso incenso e de- mirra. Eu achei muito legal a forma que ele coloca isso, porque primeiro você pensa assim, você tá vindo de uma velocidade de realidades muito grande na história. E de repente ele te coloca aquilo e você fica, ui. Mas aí ele joga ali a explicação de que tem umas coisas acesas, aí tem uma fumaça, e aí você fica, é isso, mas também pode não ser, ele pode ter tido uma visão, sabe? É muito legal isso. E eu acho que ele contou da forma dele, contou muito bem. É legal, né, o jeito que os romanos pensam, né? É um jeito que muitas pessoas pensam, né? Tudo que acontece na vida é sinal. Um sinal bom, um sinal ruim, depende de como você interpreta. Aí você fala, isso foi um sinal, isso que aconteceu com você é os deuses querendo falar com você alguma coisa, se prepare, não sei o quê. É muito engraçado. Aí até como remete você um pouco ao rolê lá da Torre Escarlate lá, que ele foi levado, que ele enxergava, que ele sentiu que era a estátua que estava falando com ele. Devia ter alguma fumaça, eu não me lembro, tá na descrição se tinha alguma fumaça, alguma coisa assim. De alguma coisa que afetasse ele.
pra ele tá tendo aquela sensação de que era a estátua que tava falando com ele. Naquele caso, eu acho que era mais a própria moça mesmo, né? Provavelmente pela a formação acústica da torre. Ela fala, no fervor religioso dela, ela achou que tava com algum, não sei como ela descreve, espírito, possessão ou algo nesse gênero. E por causa do eco da voz dela, talvez ele achou que fosse a estátua falando com ele. E ainda mais que ela tava com o rosto caído, né? Muito doido. O Gulfgar tá falando aqui no chat, né? Que nos livros do Cornwell é muito comum ver os personagens adentrando ruínas romanas e tal, que é muito mais bem construído do que eles tinham acesso, né? Que a gente falou no ensino. Eu falei, A gente falou mais cedo. Muito louco, né, velho? Porque as civilizações que vieram depois de Roma, eles não sabiam trabalhar com pedras. Então, quando as coisas de Roma, eles não conseguiam nem fazer a manutenção e nem reconstruir. Então, quando quebrava, aí eles faziam de madeira, cara. Isso me intriga demais, galera. Tipo assim, eu fico tentando me colocar no lugar de alguém do ensino médio. Do ensino médio, não. Da Idade Média, velho. Eu fico pensando assim, imagina um cara da Idade Média, chegando e vendo, por exemplo, Coliseu, velho. Ele olhava pra aquilo e falava assim, velho, o que aconteceu aqui antes de eu nascer? Mas era descrição, foi os próprios deuses que construíram para as batalhas, sabe? É tipo, cara, a forma que mitologias são descritas, cara, é maravilhoso. É muito louco, velho. Muito louco, velho. A maioria das pessoas não... É assunto delicado considerar a religião cristã uma mitologia, mas, né, pra quem não segue os preceitos é uma mitologia. Só que a gente muitas pessoas não consideram ela uma mitologia pra ver com olhos de mitologia, tipo, como é a construção de mundo, as justificativas pras coisas. Mas aí a gente tende a ver mais as outras religiões. Mas, cara, a forma que mitologia é escrito, que é, né, como os seres daquela época interpretavam construções, sinais, eventos climáticos e tudo mais, cara, é foda. E justificar, né, quem construiu o Coliseu não foi a gente, foi deuses numa batalha do passado pra salvar o mundo. Imagina, você vem de um vilarejo construído todo em madeira, meio capengo, e aí você entra no meio de uma cidade, no que restou de uma cidade romana, e você dá de cara com aquela construção monstruosa. Lógico que a única explicação na sua cabeça é de que foi Deus que botou aquilo ali. E a história foi os próprios romanos que fizeram, porque, não sei se você sabe, mas o Coliseu foi construído onde era a casa do Nero, né? O Nero, porque o Nero tem aquelas coisas lá de Roma ter pegado fogo. Não foi culpa do Nero, mas depois eles quiseram... Aconteceu coisas, porque o Nero, supõe-se que ele tinha uma doença lá e fazia ele ficar um pouco louco. Então, ele até ajudou na época lá que pegou fogo, mas depois ele começou a fazer coisas estranhas e a galera quis matar ele. Mas aonde o Coliseu era construído era tipo uma piscina gigantesca que o Nero fez. Então, pra tampar aquilo e não... Não sei se vocês repararam, várias cidades têm construções que tem o nome de algum imperador, né? Sei lá, a torre do imperador Valêncio, que é o cara, na época dele, ele construiu aquela torre pra alguma coisa. Então, como eles não queriam ter resquícios da história do Nero por causa das loucuras que ele fez no final do governo dele, eles pegaram essa piscina e construíram o Coliseu. E, né, além de você construir o mito, você tem que construir uma história por cima pra apagar aquela história ruim por baixo. Então, eles falaram que o Coliseu foi construído por deuses e tudo mais, pra apagar esse histórico do Nero. Por isso que aquele programa de gravar CD chamava Nero, né? Queimava o CD e tal, né? Exatamente. É engraçado porque a gente acha que o Nero tacou fogo em Roma, mas ele não tacou. Inclusive, ele ajudou a apagar o fogo. Só que depois ele começou a tomar umas medidas de impostos e tudo mais que fez a galera pegar ódio por ele. Aí virou efeito Mandela, né? Aí vira efeito Mandela, que a gente tem uma memória errada sobre alguma coisa histórica. Mas é que a história ela é contada pelos sobreviventes, né? E ela é contada do jeito que eles querem. Mas a gente sabe hoje em dia que o Nero não tacou fogo em Roma. Apesar que Roma pegava fogo direto, dessa vez não foi culpa do Nero. Tô vendo o Gulfgar no chat indicando com o livro do Kun Ungdal, já indiquei esse autor aí, ele conta a história do período da República também, é um livro muito bom aí. O imperador Zagal principalmente gosta bastante dele. Vamos botar na lista. Eu li foi o da Guerra das Rosas, mas esse também tá na lista para ler. Falando sobre núcleos, a gente tem praticamente só 2 núcleos, né? O núcleo do George, depois que o pai morre, e o núcleo da menina lá, da Tissa. Então não tem muita coisa, né? Que é um núcleo bem interessante também, bora lá, né? Que é muito mais político do que o dele, né? E o dela já começa a preparar a gente, porque o segundo livro com certeza vai abordar que é as disputas entre o Império do Oeste e do Leste para ver quem vai ser o verdadeiro imperador de Roma. Que agora tem 4 imperadores, né? Tem um imperador principal, que é o Grande Augusto, tem um imperador secundário, que é o Augusto,
Augusto, que é o Maximiliano, e tem os 2 Césares, né, que é o Cloro e o outro maluco lá que eu esqueci o nome, que infelizmente ele não é relevante. Eu tô com expectativa muito boa pra ler esse livro. Inclusive, mês que vem eu vou comprar. Esse mês não dá não, porque eu comprei 10 Já livros. lançou, né, o fudeu. segundo ano passado, agora falta só o terceiro, que deve sair provavelmente esse ano. Chega de comprar livro, Felipe. Não, eu até parei de assinar o negócio do Telegram aqui, que ficar mandando aqui, porque tá foda. Só os livros baratos, né, mano? A gente vai... Tinha que ser imortal, né, velho, pra poder ler todos os livros, e ainda assim não ia sobrar tempo. Tanto livro bom, tanto jogo bom, tanta coisa pra fazer, tão pouco tempo. velho. O que tá faltando pra gente aqui agora é só falar, antes de fazer a opinião geral, fazer as curiosidades específicas que vocês notaram aí, de histórica, sei lá, relevante a RPG, outra coisa que vocês quiserem. Vou começar com uma aqui, que é o Eduardo Spor também é muito fã de Tolkien, né? Pra quem assistiu já os Nerdcasts. E ele fala muito, todas as vezes que ele fala sobre a sutileza do Tolkien de criar armas mágicas. E aí eu achei bastante interessante na espada do Georges isso. Ela tem esse mito, mas a gente não sabe o que ela é, entendeu? Então, e tem a espada do Einhart também, né? Que ela, quando ele desembainha ela, ele tem que matar pessoas, ela precisa de sangue. É aquela espada lá do Critical Role. Né? É aquela lá do Critical Role lá, a espada daquele vampiro lá, eu não lembro o nome daquele cara. Aquela que o Grog usa, que ele tem que matar as pessoas porque ela pede sangue. Do Silas Briarwood. A espada do Briarwood. Inclusive, ficou legal. É muito legal na segunda temporada o rolê da espada. Eu tenho uma curiosidade quando ele fala sobre a cultura da galera lá do Drago, de onde ele veio, da coisa do filho ter que derrotar o pai. E aí tinha um negócio de comer o coração de não sei o que. Eu falei, opa, Game of Thrones. Mas é uma cultura meio uma inspiraçãozinha, né, assim, ó, meio doida. Mas assim, né, parando pra pensar de forma não mitológica, é uma cultura meio burra, porque tu tá matando um homem adulto, que teoricamente, assim, né, não sei a idade que o cara vai ser pai, mas geralmente o cara é pai novo, né, nessa época. Tipo, você tá matando um cara lá, sei lá, 30, 35 anos, que ainda consegue ser um soldado, ser um fazendeiro ou qualquer outra coisa, só pra um moleque de 15 anos virar homem, tá ligado? Tipo, tu tá trocando um cara formado, adulto, né, formação corporal e intelectual, por uma criança besta. Mas eles não viam como criança. E aí, assim, ele fala que era isso, mas eu não sei se é de fato isso que acontecia, né? Eles contam como se fosse uma coisa... Que eles acreditam em mitos, mística, né? Eles bem diferenciada. Claro, né? Tem um livro, cara, que é muito bacana, que eu li na faculdade, chama... Acho que é a criação da infância, né? Porque essa ideia de que a gente tem de criança, de infância, né? Como um ser diferente de adultos, ela é bem mais recente, assim. Começa a partir do renascentismo, mas bem depois, assim. Então, antigamente, assim, uma criança era vista como um adulto pequeno, sabe? Então, pra eles não tinha essa ideia de, trabalho, tem que fazer coisa, entendeu? Muito louco. Inclusive, vou trazer uma curiosidade aqui. A gente, de vez em quando, cada um traz uma curiosidade da sua própria área. Uma curiosidade de moda, então, hoje. Opa, vai lá. As crianças, até ali perto até ali perto do renascentismo mesmo, as roupas não eram feitas especificamente para crianças. Eram iguais às roupas dos adultos, só que menores. Então a menina também tinha que usar aquele monte de saia, um monte de enchimento. O menino usava o mesmo tipo de sapato que o pai, que normalmente eram sapatos com saltinho. Era tipo, não existia uma roupa para criança. Era roupa de adulto, só que pequenininha. Só depois que esse conceito de roupa para criança vai existir. Não é curiosidade, mas eu gostei, assim, né, não foi o Cornwell, né? A ideia do Eduardo não era essa, mas as descrições de batalha, as formações de Roma, já mostrando que agora que Roma é o império, o que fez Roma ser Roma, né? Que é como os soldados agiam, né? As divisões dos decanos, usando os apitos para fazer formação, formação de tortuga, de cuia. Eu gosto disso, então, pouco que ele citou disso ali no início do livro me pegou bastante, que ele foi bem fiel a como era como o exército romano funcionava, né? Que essa ideia da organização, soldado, né? Tanto a organização quanto é uma profissão, né? Então você recebe para isso, você treina para isso, e você tem que saber o seu papel ali para você não quebrar a formação e não matar os seus aliados. Então, sim. Bom, baseado que ele gosta de Bernard Cornwell, com certeza vai ter uma shield wall no próximo livro aí. Tanto é que a origem de salário vem dos soldados romanos, né? Que eles recebiam
uma porção de sal que veio a ser o salário. Era a porção de sal que um soldado romano recebia como forma de pagamento na época da República ainda, no finalzinho da República, porque depois eles começaram a usar moedas, né, os dracmas e as variações. E é legal também que o gládio, né, que é a arma que os romanos mais usavam, né, que era aquela espada curta, digamos assim, ela não é de origem romana, né, ela é de origem hispânica. Só que os romanos viram os espanhóis, assim como os romanos viram, né, os espanhóis usando e, eu gostei dessa arma, vamos adaptar pro nosso exército, porque ela é uma arma eficiente pro que ela é feita pra fazer e fácil de manobrar, né, que a ideia de uma arma nessa época não é você ter uma espada que pesa 500 quilos e vai cortar o seu oponente no meio. É você ter uma arma que você consegue lutar durante 3 dias seguidos. Que ela é eficiente pra cortar, mas ela é eficiente também pra manobrar, porque não adianta nada você usar uma montante gigantesca, dar um corte, errar, e o cara te enfiar 15 lanças no seu flanco enquanto você tá levantando a arma de novo. E o papel do gládio é esse. E outra coisa dos soldados romanos, não nessa época de passado, mas eles, quando faziam invasão, sei lá, na Espanha, na Gália, né, eles iam construindo as estradas, né, então os bichos além de soldado era pedreiro, pô, hospitar. Não, e eles tinham, né, quando eles iam fazer o assentamento, eles faziam, tem os nomes, eu não vou lembrar os nomes, galera, mas tipo, enquanto um tá construindo as barracas, os outros estão fazendo ruas de saída, porque eles criavam ruas em formato circulares e 2 transversais pra se caso precisasse agir rápido à noite, eles conseguiriam se movimentar e se deslocar. Então, tipo assim, cara, é uma ideia de exército espartana, sabe? De você saber a sua função e você não precisa ser mandado fazer aquilo, você já faz aquilo antes de ser mandado. E isso até justifica um pouco a questão do Laios se sentir deslocado na questão política de Lida. Ele cresceu, ele trabalhou, ele se desenvolveu para ser um soldado. Então ele se sente deslocado ali naquela posição que não é a dele, sabe? É muito legal. Infelizmente não era na época, cara, mas eu queria tanto que o Eduardo descrevesse a Batalha de Cartago, cara. Vai ter que ser outro aí. Vai ter que ser. Fica aí a oportunidade para outro livro. Mas citaram o Cipião, eu já gostei. Eu não sou fã do Cipião, mas citaram o Cipião, então já tá valendo. Então, curiosidade, você, Teori, que você observou aí, fora que você já citou. Eu gostei bastante dessa questão que eu falei, né? De mostrar a visão de mundo da galera e tal. É muito legal, assim, pensando em RPG, você ver essas diferenciações entre castas, entre mesmo posições sociais mesmo, e até descrições de lugares, né? Tipo, como é que era uma taverna, como é que era feito ali, sei lá, uma estalagem, como é que era pago, entendeu? Então, isso tudo, acho que, assim, leitura no geral, seja ela medieval ou não, a gente sempre consegue pegar várias referências pra colocar nas nossas narrações, né? No que a gente tá tentando descrever um local, beleza, eu quero passar a impressão de um local sujo, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu posso descrever que tem uma camada de estrume, igual ele faz ali no chão, que não era limpa há dias, por exemplo, né? Então isso é bem interessante mesmo. Então vamos para as considerações finais, opiniões gerais e indicação. Eu vou deixar o Teori por último, que depois eu já passo para ele já encerrar a live depois. Começar decrescente, então. Começar pelo Teseu. Bom, eu já dei a grande parte das minhas opiniões. Eu gostei do livro. Ele é fiel o máximo possível à história, dando aquela pequena liberdade pro Eduardo, né, pra ele fazer o romance dele, né, que precisa. A própria Helena fala, né, que ela dá uma pimentadinha assim, porque algumas coisas não são claras e que seria ruim pra gente, né, uma coisa muito... Preenche as lacunas, né? Preenche as lacunas e tudo mais. Eu gostei do jeito que ele abordou os personagens, como ele descreve a ambientação, a construção dos personagens, motivações, o herói que vai vir a ser um herói santo, ele não é um cara 100% bonzinho, ele gosta da batalha, ele é um cara meio acinzentado, já mostrou que ele pode abandonar um amigo, pelo menos agora ainda uma criança ou um adolescente, para manter a sua vontade, né? Ele se importa mais com ele do que com os outros, de certa forma. Vamos ver como que ele vai trabalhar o desenvolvimento disso, já que a gente vai ver um cara se martirizando, né? Eu recomendo o livro, é uma leitura fácil, é uma leitura relevante, para quem não conhece muito, vai aprender um pouco sobre como foi Roma, como foi as coisas. Para quem é cristão, vai ver coisas interessantes, coisas também talvez não se agrade tanto, mas vai ver a origem do que foi esse santo, né? Pelo menos uma das possíveis origens desse santo, que é aclamado por várias religiões e pelo mundo todo. E a minha indicação, eu vou indicar um livro de uma pessoinha aí, um inglês chamado Jared Diamond. O nome do livro é Collapse. Jared Diamond é um historiador, e esse livro Collapse, ele conta como foi o fim de algumas civilizações. Ele fala da Ilha de Páscoa, ele fala como os japoneses contornaram o desmatamento que eles estavam tendo ali no início do milênio deles com as florestas. Então é um livro que conta finais de civilizações e como algumas civilizações contornaram os seus possíveis cataclismas. Tem alguns historiadores que não gostam muito
do Diamond, por causa que eles falam que ele é muito sisudo. Ele fala que o colapso foi daquele jeito e é daquele jeito, e às vezes dizem que ele não cita todos os principais motivos, mas para quem tá iniciando nessa leitura, ele é um cara relevante. O que ele fala ali é realmente verdade. Ele pode não falar todos os motivos, mas ele fala pelo menos os principais. Então, como a gente tá falando aí do final do Império Romano, eu acho relevante ver os finais de algumas outras civilizações. E ele escreve muito bem, ele cita fatos históricos, ele mostra fotos, ele justifica. Então, é totalmente relevante esse livro e tá dentro da temática, digamos assim. Não é um romance, mas é um livro que foi estudado até na faculdade, então ele é, assim, um livro científico e... Nossa. Boa. Carol? Bom, apesar de eu ter tido ali um estranhamento no início do livro, no geral eu gostei bastante dele. É claro que a nossa conversa aqui enriqueceu muita coisa pra mim que eu não tinha percebido. A narrativa dele é maravilhosa, é fácil de ler, ele não exagera. Eu acho que é no ponto, assim, e isso é uma coisa que hoje em dia eu gosto muito mais nos autores, porque te prende na história sem te esgotar. Mas é isso, eu gostei bastante do livro, eu indico ele. Sim, não é o meu livro favorito dele, que no caso é o primeiro livro do Filhos do Éden, mas eu achei muito legal. Quero saber mais, quero continuar lendo para saber mais sobre a história dos Georges. A minha indicação é um livro bem nada a ver. O nome é Piratas, que conta um pouco da história da pirataria sob o ponto de vista de duas mulheres piratas, que são pouco citadas nas histórias, mas aí conta um pouco desse processo da organização da Inglaterra naquela época e um pouco da... Qual que é o autor, Carol? Cília Reis, o nome. Fala aquela chinesa lá que foi a pirata que mais destruiu navios durante o período que ela estava viva? Não, na verdade é que conta a história de Minerva Sharp e Nancy Quinton. Duas mulheres piratas. É um livro também bem facinho de ler. Eu gosto do tema de pirataria em geral, mas porque também fala de uma questão histórica, né? Da questão da pirataria. Por isso que eu indico ele. O nome é Piratas, com exclamação no final, da autora Cília Reis. Bom, as minhas considerações finais, gostei bastante do livro, gostei mais do que eu acharia que ia gostar, nunca tinha lido nada do Eduardo Spohr. Apesar das comparações aqui que são inevitáveis com o Bernard Cornwell, eu achei que ficou... ele teve um dedo próprio, né? O livro não é uma cópia do estilo do Bernard Cornwell, apesar da semelhança. Vi que o Eduardo Spohr mudou algumas coisas que foi interessante. Eu achei que poderia ficar muito corrido a narrativa da parada, porque são muitos lugares para visitar, mas eu gostei dessa divisão entre o pai e o filho, que deu uma separação legal ali. Usou o pai para dar um contexto histórico, para ver onde é que estava a situação, então gostei bastante disso na narrativa. O período que o Eduardo escolheu foi um período muito, muito da hora, tipo, que dá para ter muita porradaria para quem gosta de porradaria, que vai ser mais para frente, de política, para quem gosta de política, de trama. Então eu acho que foi muito da hora, né? Para quem joga ou conhece Pathfinder aí, vai se identificar muito com o mar interior, até no próprio mapa ali, essa efervescência cultural, religiosa. Vocês procurarem também Mediterrâneo, ou Império Romano aí também, os personagens, apesar da quantidade grande, eu achei que não ficou enfadonho pra mim, né? Eles se focam mais nos principais, mas cita alguns importantes historicamente, então eu gostei bastante do livro, né? Eu já terminei ele com vontade de ler o segundo, só não li porque eu tenho um cronograma de leitura pra esse ano aí, então ele vai ser lá mais pra julho, que eu tinha programado, então é isso. Quem gosta de história, quem gosta de ter inspiração para RPG em outros períodos, sem ser medieval, acho que vai ter uma boa leitura aqui. Para quem é cristão, para quem não é cristão e quiser pegar algumas referências bibliográficas, históricas também, até nas recomendações bibliográficas do Eduardo, que inclusive é a minha indicação pro meu livro. Eu tô indicando livros que eu tô lendo no mês, mas infelizmente esse mês eu li outras coisas que tem nada a ver aqui, se eu for citar, vai ficar meio chato, então eu vou indicar um livro que eu vou ler o mês que vem, que é o SPQR, que é o da Mary Bird, né, que é um das referências que o Eduardo usou para escrever, e inclusive ele mandou e-mails para ela pedindo correções históricas e tal, e ela contribuiu com ele, até agradeceu ele e tal, principalmente transportes, chama SPQR, conta a história do Império Romano, mas ele conta a história antes, né, do nascimento até uns 50 anos antes do começo desse livro aqui. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do Império Romano, não é um livro de fantasia nem nada, é um livro histórico mesmo, e o diferencial
dessa historiadora é que ela tem muita mente aberta. Ela faz muito mais perguntas do que dá resposta. Muitas vezes ela é criticada por causa disso, né, cada historiador atual, mas ela faz você questionar aquilo que você aprende na escola e tal. Então, tô interessado por esse livro. E passo pro Theory finalizar aí. É isso então, galera. Deixa eu dar a minha sugestão também de livro, de leitura, né? Tava lendo outras coisas aí, em paralelo, né, também. Eu tô lendo o livro que o Felipe indicou na outra também, que é o segundo livro do Assassino do Assassino do Rei, né, que é muito bacana. Mas eu vou indicar hoje, é um livro que fala sobre, de certa forma, eu não sei se eu cheguei a indicar ele já, gente. Que não, que eu li ele recente, né. Mas é o Flores para Algernon, né, que é um livro que conta a história, né, de um menino que ele tem uma deficiência intelectual, né, e aí ele vai passando, é um diário, né, ele é contado na forma de um diário, ele vai passar por uma cirurgia que vai tornar ele inteligente, que pode torná-lo inteligente. E aí, o que acontece é que durante o livro você vai vendo a problematização disso, né? Sobre o que é ser inteligente, o que é, entre aspas, ser burro, o que é que traz a felicidade, como você se relaciona com as pessoas. E você vai vendo isso na escrita, né? Então, no início do livro, ele vai lendo, assim, ele vai escrevendo com erro de português, assim, né? Se você for ler inglês, com erros de inglês e tal. E à medida que ele vai passando por essa cirurgia, por esse processo, isso vai mudando o jeito que ele escreve, né? E assim, é um livro muito imersivo, que faz a gente refletir bastante sobre essa questão de como a gente trata a inclusão de pessoas, né? E tratar seres humanos no geral, né? Então é um negócio muito bacana, mas assim, é pesado, assim, em certo sentido, né? É emocionalmente pesado, mas eu gostei demais desse livro, né? É isso, né? Queria aproveitar aqui o finalzinho, agradecer vocês por terem lido os livros, por terem participado aqui da nossa reunião mensal. Queria agradecer também quem apareceu no chat, como sempre, né? Leitura é bom demais, né? Eu acho que, assim, sempre a gente bater e debater, a gente sempre sai aprendendo muito mais do que a gente viu do livro, né? A gente aproveita melhor essa leitura, a gente tem espaço para debater, então eu acho muito legal a gente manter esse projeto aí. Deixa eu dar uma olhada aqui para nossa próxima reunião, né? O Inimigo do Mundo, Leonel Caldela, né? É um livro que, para quem tem violência gatilho com violência extrema, com esquartejamento, esse tipo de coisa, com criaturas que parecem insetos vindo de uma realidade paralela atacando seres humanos. Então, é focado nisso. Aquela série de psicologicamente. A Fuda na escatologia e no sadismo veio desse livro. Então, assim, é o Leonel Caldela no auge da sua juventude e da loucura dele. Todo mundo que conhece o Leonel sabe do que eu tô falando. A gente, inclusive, leu Leonel Caldela no ano passado. Lemos 2 livros dele. O Garoto Cabra, da Lenda de Rufgano, e A Flecha de Fogo, que segue me impactando pra sempre. Por isso que eu tô me preparando psicologicamente pra esse próximo livro. Eu quero ver se eu leio o Código Élfico pra ver se eu indico ele, mas assim, eu sei que o Inimigo do Mundo tem cenas que pra alguns podem ser consideradas pesadas, então estejam avisados. Gente, vai, é isso então. então. Carol transtornada no mês que vem, é isso, B. O nosso encontro do mês que vem, deixa eu ver aqui a data. A gente sempre tá avisando, assim, eu recomendo que você fique por dentro aí dos críticos, tanto nas redes sociais, mas principalmente na nossa comunidade do Discord, tá, galera? Então é lá que a gente avisa as coisas, é lá que a gente bate papo, é lá que você pode fazer perguntas diretas, tá? Então é no Discord ali que a comunidade se reúne, tá? Outra coisa é que eu abri um apoia-se pro canal, tá? Então se você quiser apoiar, se você quiser e puder, apoia lá o canal a continuar. Mas se não quiser também não precisa apoiar não, porque o canal vai continuar de qualquer jeito. Então, se você não quiser apoiar também, tô nem aí. É nóis. Tô brincando, galera. Cara bravo. Não, tamo aí sim, tem que apoiar sim, porque você faz um conteúdo muito cuidadoso, que acrescenta bastante na comunidade, e para que você consiga fazer mais, é importante que as pessoas ajudem também. Exato. É um cara citado por pessoas aí até famosas. Vamos ajudar, galera. Quem pode. Para, velho. Mas aqui, o negócio é importante, ó. Eu só falei assim, galera, porque assim, eu não quero que seja o apoio-se como entre aspas, chantagem. Se vocês não apoiarem, o canal vai acabar. Não é isso, sim, tá? É só pra deixar bem claro isso, tá? É isso então, galera. Então quem quiser ler conosco aí o Inimigo do Mundo, né? A gente vai estar esperando vocês aqui. Fique à vontade pra nos chamar lá no Discord pra a gente bater um papo. Um grande abraço pra vocês e até quarta-feira, né? Quarta-feira a gente vai ter live aí de One Piece. Fiquem atentos no canal, porque tem novidades aí. Tem gente que vai falando que vai mestrar no canal, então... Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.